A paz do Senhor, povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Estamos aí novamente para dar continuidade na leitura diária da palavra de Deus, amém? Estamos entrando aí no livro de Josué, glória a Deus. O livro de Josué hoje ele vai falar sobre os dois espias, aleluia, glória a Deus. Hoje o livro de Josué vai falar sobre Raabe, o juramento, o fio escarlate, o relatório. Esses são os subtítulos, amém, do que nós vamos estudar hoje, amém? Vamos pedir para Deus para nos direcionar, amém? Vamos pedir para Deus para guiar a nossa mente, guiar o nosso coração, né? Que nós venhamos estar com sentimentos voltados para ler a palavra de Deus, fazer aquilo que Deus disse. Ler a palavra de dia e de noite, meditar nela, amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Deus amado, poderoso, digno de honra e glória. Em Tua presença, Senhor, nos colocamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, para ler a Tua palavra, Pai. O que nós esperamos, Pai, é que nós venhamos, Senhor, colocar a Tua palavra no coração, Pai. Nós esperamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos pessoas melhores através da Tua palavra, Pai. Porque nós não queremos ser meros frequentadores, Pai, da Tua leitura. Nós não queremos ser meros frequentadores, Pai, de uma leitura, Pai, diária, mas que não venha sido colocado em prática, Pai. Que nós vamos, em nome de Jesus, praticar, Pai. E como nós lemos no livro anterior, o livro de Deuteronômio, que o Senhor nos pede obediência, Pai. Então que nós viemos ser obedientes à Tua palavra, viemos nos esforçar, Pai, porque como diz a Tua palavra, que sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. E que tudo está no controle de Suas mãos, Pai. Então, estando tudo no controle de Suas mãos, eu creio que essa oportunidade que nós estamos tendo de ler a Tua palavra, Deus, é para que nós viemos melhorar, para que nós viemos estar preparados para aquele grande dia, o dia do arrebatamento ou o dia de nossa morte. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, nos ajuda, pois precisamos de Ti, Senhor. Josué, capítulo 2, 1451 anos antes de Cristo, os dois espias. E Josué, filho de Num, enviou de Sitim 2 espias secretamente, dizendo-lhes: andai e reconhecei a terra e a Jericó. Os homens foram e entraram na casa de uma mulher prostituta que se chamava Raabe e dormiram ali, amém? Era um tipo de estalagem, irmãos, ou algo assim similar, né? Era uma moradia, né? E os dois espias não sabiam que Raabe era uma prostituta. Além disso, alguns eles tentam afirmar que Raabe ela tinha sido forçada a servir na prostituição no templo, né? Entretanto, aqui tem uma coisa escrita assim, ó, entretanto, o texto grego de Hebreus 11:31 dá evidências que ela era uma prostituta comum, né? Os dois espias não foram absolutamente espiar como um propósito militar. Então, por que Josué os enviou? O Senhor lhe disse que deviam fazer assim, embora Josué não soubesse nem entendesse naquele momento, porque Raabe seria envolvida no plano da conquista de Jericó. O Senhor sabia que a fé estava arraigada no coração desta mulher e Deus é capaz de tudo para honrar a fé, como está escrito em Hebreus 11, amém? Aqui nós podemos ver que Deus está no controle de tudo, né? Ele pediu para Josué mandar esses espias, mas ambos não sabiam, né? O que iria acontecer, ambos não sabiam que iam passar pela casa de Raabe, né? Assim é a nossa vida hoje, né? Deus ele tem uns planos em nossa vida e nós só temos que obedecer e seguir, amém? Glória a Deus. Então foi dada a notícia ao rei de Jericó e lhe disseram: eis que os homens dos filhos de Israel vieram aqui esta noite para espiar a terra, né? Como o rei ele se inteirou disso, não nos é dito, né? Como é que ele ficou sabendo, não é dito. E o rei de Jericó mandou que dissesse a Raabe: tira para fora os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram para espiar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os tinha escondido e disse: é verdade que os homens vieram para mim, mas eu não sabia de onde eram. E ao fechar a porta, sendo já escuro, esses homens se foram e não sei para onde foram. Ide já após eles, pois os alcançareis. Todavia, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre os caules de linho que tinha posto sobre aquele eirado. E aqueles homens se foram após eles pelo caminho do Jordão até o Vals, e a porta foi fechada depois que eles saíram, né? Nós sabemos que Raabe mentiu, né? O historiador sagrado simplesmente narra o fato e não comenta isso. Os terraços das casas naquela época, assim como hoje, eram planos nesta região, e ela escondeu estes homens no terraço sob uns caules de linho. O germe da fé já estava se manifestando em seu coração, e era o tipo da fé que seria amplamente recompensada. Não devemos julgar Raabe, porque tudo isso aconteceu um pouco antes de sua conversão. Seguramente não devemos julgar Raabe, né? Aqui muitas perguntas às vezes se criam sobre essa passagem, né? Porque Raabe mentiu. E nós sabemos que nosso Deus ele não trabalha na mentira. Mas a palavra diz que Deus ele não condena o tempo de ignorância. Amém? E era comum, eu creio que, né,
até nós quando éramos do mundo, amém? Quando nós éramos pessoas ignorantes à palavra de Deus, nós mentíamos, amém? E Deus com certeza Ele perdoa, amém? Se nós pedimos de todo o nosso coração. Mas antes que eles, né, os dois espias, se deitassem, né, para ir dormir, ela subiu até eles no eirado e disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o pavor de vós tem caído sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos por causa de vós, né? Aqui a Raabe mostrando fé, né? Ela se mostra, ela fala aqui, ó, vos deu, né? Que é o que Deus queria, ela já tomou como feito, né? Que ela está demonstrando uma fé que muitos de nós hoje, conhecendo a Deus, não temos, né? Aleluia. Porque ouvimos que o Senhor fez secar as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito. Aqui o testemunho. Apesar de um fato ser acontecido há cerca de 40 anos, né? Isso já tinha passado 40 anos, mas ainda estava sendo falado, né, no mundo. E o que tem feito aos dois reis dos amorreus que estavam ao lado do lado Jordão, e Sion e Og, os quais destruíste. E ouvindo isso, deprimiu-se o nosso coração, e não ficou mais espírito de ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha a declaração de Raabe. Olha, essa mulher não conhecendo Deus tem mais fé que muitos de nós, né? Aqui tem uma explicação que diz assim: essa declaração, levando-se em conta das circunstâncias em que se encontrava a pessoa que falou essas palavras, é tão extraordinária quanto a de Pedro, que disse, né, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, em Mateus 16, 16, 17. Ao fazer essa declaração de fé, Raabe foi salva, ela creu, né? Vos rogo, pois, agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como tenho usado de misericórdia convosco, assim fareis vós com a casa de meu pai, do qual me dareis um sinal seguro. Amém? Raabe era um membro depravado de uma raça condenada, mas a graça também a salvou. Ela apoiava o seu rogo para alcançar a salvação num episódio que era justamente ordenado por Deus para a destruição, né? Que era para Jericó ser destruída. Mas Raabe, através dessa palavra, né? Através desse arrependimento, eu creio aqui, né? Que ela foi salva, amém? Muitas pessoas se recusam a despertar quanto à salvação pessoal devido à crença de que se elas estiverem destinadas a ser salvas, serão salvas, se estiverem destinadas a perder, serão perdidas. Entretanto, todo pecador está justamente destinado a ser perdido, como está em Romanos 5,12, amém? E logo todo pecador pode ser salvo. E Raabe, ela direcionou seu rogo para a salvação, através da declaração que ela sabia que todos estavam condenados à destruição. Ela sabia que todos estavam condenados à destruição naquele lugar. E de vista a esse julgamento divino, ela pediu por um sinal seguro, que lhe proporcionasse a segurança no dia da ira que estava por vir, né? Ela estava ali pedindo para os dois espias clamar a Deus para que ela fosse salva, amém? E ela só tinha ouvido falar, dos feitos. Olha a fé desta mulher. E que salvareis a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e irmãs, e tudo o que é deles, e que livrareis a nossa vida da morte, né? É uma fé que é nascida de Deus, sempre evidenciada a procurar a salvação de outros, amém? A petição dela foi respondida favoravelmente, né? Ela pediu não só por ela, né? Aí o amor ao próximo, né? Ela aqui mesmo sem estar muitas vezes dentro de um templo, sem estar, né? Ela estava lá em Jericó, lá onde serviu outros deuses, e ela pediu por ela e pelos dela, né? O amor, né? E então eles responderam: daremos a nossa vida por vós até a morte, e se não denunciarem este nosso assunto. E quanto o Senhor nos tiver dado esta terra, nós usaremos contigo de misericórdia e verdade. Então ela o fez descer por uma corda pela janela, porque sua casa estava sobre o muro, e ela vivia sobre o muro. E lhes disse: ide para o monte, para que vos procuram, não vos encontre, e este esteja escondido lá 3 dias, até que os que vos perseguem tenham voltado, e depois seguireis pelo vosso caminho. Aleluia. O fio escarlate. E eles lhe disseram: nós seremos desobrigados desse juramento que nos fizeram jurar, se ela não obedecesse, né, ao que eles diriam que fizesse. Eis que quando nós entrarmos na terra, tu atarás esse cordão de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e ajuntarás em tua casa de teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Amém? Glória a Deus. Mediante esse pedido, né, o caminho da salvação foi imediatamente tornando-se claro e simples para ela, né? Era um caminho bem simples. Tudo que ela tinha que fazer era pendurar uma peça de tecido escarlate, um cordão na janela. Até um menino, aleluia, glória a Deus, né? Ele poderia fazer isso.
Além disso, atualmente a salvação da ira que está por vir é igualmente simples. Confiar no Senhor Jesus Cristo e seu precioso sangue assegurará a salvação eterna, né? Naquele tempo ali Deus já estava preparando, né? Já estava insinuando o que era para vir no futuro, né? Como Deus sempre está fazendo, ele não mudou e não mudará, né? Ele pediu para botar um fio de escarlate, né? Escarlate vermelho, representa o sangue de Cristo na cruz. E qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue será sobre sua cabeça, e nós estaremos sem culpa. Mas qualquer que estiver em tua casa contigo, o seu sangue será sobre nossa cabeça, se a mão de alguém não lhe tocar, se a mão de alguém lhe tocar. E se tu denunciar esse nosso negócio, nós seremos desobrigados desse juramento, amém? A segurança da salvação de Raabe, ela não foi edificada sobre uma experiência interna, mas sim sobre uma evidência externa, né? Que quer dizer o cordão escarlate. Nisso estava a perfeição. Nela mesma a imperfeição, a olhar para aquele sinal seguro e acreditar que no testemunho com respeito a ela, né, Raabe fosse assegurada da libertação no dia da condenação que estava se aproximando. Portanto, o sinal exterior concedeu-lhe uma paz interior. Cremos que o crente em Jesus Cristo ele desfruta de uma paz similar, né? A preciosidade do sangue de Cristo, o testemunho das Sagradas Escrituras, com respeito a ela, é um sinal exterior que traz a segurança e a salvação ao coração daquele que confia em Cristo. Seria em vão para Raabe procurar a salvação com base no mérito pessoal. Com efeito, ela era vil. Igualmente é em vão para os que têm grandes qualidades morais reclamarem a salvação hoje em dia, porque todos pecaram, não há nenhum justo, e todos estão sob condenação da morte. Isso está em Romanos 5,12. A condição para ela ser salva era um cordão de escarlate a ser colocado na janela e que todos ficassem na casa onde ela estava na janela. Sair da casa seria sair do amparo, né? A segurança é garantida a todos os que ficassem na casa, a destruição e a todos que saíssem da casa. É o mesmo que acontece hoje com o sangue de Cristo, meu irmão, o qual o cordão escarlate representava, né? Enquanto nós ficarmos na casa de segurança provida pelo sangue, nós estaremos seguros. Se caso a gente saísse, desviar, né, dessa segurança, que é a fé em Cristo, ele crucificado, né, vai resultar na nossa destruição, amém? Aqui usa especial para lá, você fica dentro da sua casa, coloca esse fio na janela, e tudo que estiver dentro da sua casa será salvo, né? A palavra de Deus diz que Jesus ele disse assim, que aquele que crê e se batizar será salvo, amém? Será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. E ela respondeu, seja assim conforme haveis falado, e logo despediu-se e foram, e ela atou o cordão escarlata na janela, né? Raabe, ela não perdeu em nenhum momento para cumprir a sua chamada, né? Nesta eleição segura, essa chance que ela estava tendo. Ela atou o cordão escarlata na janela, e imediatamente quando fez isso ela foi salva, ela creu, amém? Ela creu, aleluia. Quer dizer, ela estava em segurança, com o efeito segura da segurança. Antes de atar o cordão escarlate na janela, ela estava destinada à destruição, ela iria morrer, né? Porque aquela cidade ia ser destruída. Mas no mesmo tempo em que ela confiou neste sinal seguro, ela foi destinada à salvação, assim como toda a sua família, que eles ficassem na casa dela, né? O que significa que eles também puseram a sua confiança no cordão escarlate também, amém? Glória a Deus. E caminhando eles chegaram ao monte, e eles estiveram ali por 3 dias, até que os que perseguiram voltaram, e os que os perseguiram buscaram-nos por todo o caminho, mas não os acharam. E retornaram aqueles 2 homens, e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram todas as coisas que lhe tinham acontecido. E disseram a Josué, o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, pois até todos os moradores daquela terra estão atemorizados diante de nós, né? O relatório que esses espias trouxeram para Josué era de fé, totalmente distinto do relatório que tinha sido dado há 38 anos, né? Antes lá, quando Moisés mandou os espias, até Josué e Caleb faziam parte, né? Que eles foram lá e uma parte, né? Uma certa geração, ela ficou no deserto, né? Está escrito em número 13. Moisés mandou eles espiar a terra e eles voltaram falando que era impossível, né? Dessa vez foi totalmente diferente. Aleluia, glória a Deus. Este foi o capítulo de número 2 do livro de Josué. Glória a Deus. Aqui conta, né, a história do Josué manda os espias olhar aquela terra, ver se a terra, como é que era, quem que estava lá. E eles voltaram com uma notícia boa. Em nome de Jesus, que nós venhamos também, cada vez que nós for falar, abrir a nossa boca, nós viemos dar um bom testemunho. Cada vez que nós for falar do que está acontecendo em nossa vida, para alguém, que nós não venhamos somente ficar se queixando, mas que nós venhamos a aumentar a fé do próximo.
Nós devemos estar crendo como esta mulher aqui, Raabe, mesmo ela não servindo, né, ainda a Deus, ela teve uma fé inabalável, ela creu e foi salva através da fé dela. Que nós também possamos nesta vida, neste tempo, ser salvo através da fé em Cristo, né? Nós devemos colocar o cordão escarlate, né, que representa o sangue de Cristo em nosso coração e nossa mente, né? E para que nós venhamos manter ele, para que no dia do juízo, no dia da destruição, né, no dia da vingança do nosso Deus a este mundo, nós devemos estar com o símbolo, né? O símbolo do Espírito Santo, da salvação em nós. Então vamos continuar, vamos persistir, amém? Se não der para ir correndo, vamos caminhando. Se não dá para ir caminhando, vamos de joelhos. Se não dá para ir de joelho, vamos deitado, mas vamos fazer como o apóstolo Paulo falou, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nada neste mundo aqui pode nos fazer subir ao céu se não for a crer em Cristo, entendeu? E no seu sangue que foi derramado na cruz. O resto tudo é passageiro, tudo vai passar. Como diz aquela música, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar aí então, compartilhe, vamos fazer o ID de Cristo. Amém? Vamos continuar aí nesta fé, em nome de Jesus, né? E até a próxima. Amém? E glória a Deus. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida.